Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da Niche Literária e hoje nós estamos um tanto quanto românticos. Afinal de contas, eu reuni aqui um time sensacional de escritores que escrevem romance e poesia para conversarmos sobre as 5 linguagens do amor. E, pessoal, antes de mais nada, vamos nos apresentar. Eu sou o Bruno de Deus, falo de Minas Gerais e escrevo suspenses e me aventurei um pouquinho com romance, em especial com o meu último livro que eu lancei, né, o e-book O Ladrão que Roubou Meu Coração. Pessoal, meu nome é Felipe de Carvalho Araújo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou escritor de romance por enquanto, e o meu livro que eu escrevi recentemente é O Canto de Laranjal, que é um romance que eu vou falar mais à frente aqui hoje com vocês. Olá, eu sou a Cris Santos, eu sou escritora de drama e poesia, e eu moro em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Cosmo, como escritor me apresento como LF Cosmo, falo de São Paulo e escrevi ano passado um livro de poesia chamado Escritos Aleatórios, Fragmentos da Força de uma Alma, onde eu falo bastante de amor, inclusive. Atualmente estou em breve lançando um conto. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Pamela, sou escritora de dark romance e romance de fantasia e moro no estado de São Paulo. Estou atualmente com uma obra pela Flive que está em pré-venda, que é o Poção da Bruxa, Maldição das Almas. Então, sobre as 5 linguagens do amor. Pessoal, eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam esse conceito? Porque se tornou bem popular, né, nos últimos anos. E, para falar a verdade, eu tive conhecimento dele num passado recente. Mas quando eu fui ler mais sobre essas questões, meio que deu uma explosãozinha na nossa cabeça. Porque a gente está acostumado a ver alguns filmes de romance, ou ler livros de romance, que parece que é tipo assim, eu quero tudo isso ao mesmo tempo, e eu quero tudo isso ao mesmo tempo de você também. Mas é interessante a gente até se policiar, enxergar nas pessoas que a gente convive, e temos alguns tipos de relações diferenciadas, né, como disse aqui, romances, ou família, ou amigos, e descobrir que cada pessoa tem, sim, suas próprias linguagens. Vocês já conheciam esse conceito? Eu conheci também recentemente essa teoria das 5 linguagens. Inclusive, foi um dos assuntos de linguagem de comunicação da faculdade de marketing que eu fiz. A professora fez questão de fazer uma aula só sobre isso. E eu achei muito legal. É curioso a gente reparar isso, né? Tipo, cada pessoa tem a sua maneira de se expressar, porque às vezes a outra pessoa nos ama, só que ela tem uma maneira diferente da nossa de expressar, e aí acaba tendo essa dissonância, bem curioso. Isso não acho que tenha sido tão útil para mim no marketing, mas para a vida pessoal abriu uma janela nova. Eu achei muito enriquecedor. Eu já conhecia, cara, minha esposa fala para mim direto. Toque físico. Para quem tem essa linguagem como principal, o contato físico é essencial para sentir-se amado. Isso pode variar de abraços e beijos e gestos mais sutis, como segurar as mãos ou um simples toque no ombro. Como demonstrar? Abrace e beije a pessoa com frequência. Segure as mãos e faça carinho espontaneamente. Sente-se próximo e demonstre afeto com toques suaves. Demonstre carinho por meio de contato físico no dia a dia, como um abraço ao chegar ou sair de casa. O que evitar? Falta de contato físico ou frieza ao demonstrar afeto, rejeitar ou evitar gestos de carinho, ser distante ou indiferente fisicamente. E foi muito apropriado você ter colocado para eu ler esse, porque eu me identifico cada ponto aí. Eu sou muito assim, eu não falo muito, né? Eu até falo isso, assim, tipo, eu gosto muito de você e tal, mas eu escrevo e faço, pô, sei lá, uma vez por ano, no seu aniversário, eu vou te dar um texto que pensei em você pra caramba, ou vai ser abraço e beijo. Olha, as coincidências da vida, que chique. Pior que para mim sobrou também o que perfeitamente se encaixa comigo. Atos de serviço. Essa linguagem do amor se manifesta quando uma pessoa sente-se amada através de gestos e atitudes que tornam sua vida mais fácil e agradável. Como demonstrar? Fazendo pequenas coisas do dia a dia, como preparar um café da manhã ou ajudar nas tarefas domésticas. Oferecer ajuda espontaneamente, sem precisar ser pedido. Gente, isso aqui, para mim, se quer me conquistar, é fazer isso. Saber o que precisa ser feito sem eu precisar falar. Isso aqui, para mim, é tão especial. Resolver problemas que estão incomodando a pessoa, como consertar algo ou adiantar um compromisso, demonstrar o apoio e estar disponível nos momentos complicados, nos momentos difíceis. O que evitar? Ignorar pedidos de ajuda, ser negligente com tarefas que são importantes para outra pessoa, no meu caso, deixar... Eu sou metódico, gente, isso é até um defeito meu, eu gosto das coisas tudo ajeitada, porque se tiver, por exemplo, uma louça na pia, eu não consigo sobreviver, eu tenho que lavar tudo antes de começar a trabalhar, por exemplo, então sim. E fazer algo apenas por obrigação, sem demonstrar carinho, isso aqui também pega bastante.
Porque olha só como é complexo o ato de serviço. Tu tem que fazer porque você gosta de fazer e porque você sabe que você fazendo vai fazer a pessoa gostar. Agora, quando você faz demonstrando desgosto, a galera dos atos de serviço fica triste. O ser humano é complexo demais, gente. Eu acho que esse é a linguagem do amor mais apreciada, arrisco a dizer, pela humanidade. Porque, cara, é uma benção uma pessoa que demonstra assim. E é isso que você falou, pô, tô trabalhando aqui, daqui a pouco sobe aquele cheirinho de café, sabe? Eu não disse que eu precisava, aquilo ali aconteceu. O meu sócio é assim, o meu sócio ele tem essas perspicácias ali da hora de perceber o momento e ajudar com alguma coisa, é muito bom. Mas vai pedir para ele falar alguma coisa e não sai nada. Eu acredito que essa seja a minha linguagem de amor e o tipo de amor que eu procuro, porque é algo que eu falo muito com meu esposo. Às vezes o fato dele trazer um chocolate para mim em um dia em que ele percebe que eu estou um pouco mais triste, sem a necessidade de falar que eu estou triste, esse simples gesto já é muito simbólico para mim. E também me lembra muito dos filmes e dos livros de Para Todos os Garotos que já amei, em que a Lara Jean, ela tem esse contato com o Peter, e o Peter, ele é muito assim de atos de serviço. Ele vai buscá-la quando ela está triste, ele dirige. Então, eu acho que esse é o meu tipo de amor. Para pensar aqui, o ato de serviço é uma forma de amor que as nossas mães, por exemplo, né, demonstram muito, as mulheres da casa, aquelas pessoas que, não as mulheres da casa, aquelas pessoas que gerenciam a casa, que cuida, por exemplo, quando a gente está na nossa infância, de organizar a nossa alimentação, até a questão de deixar a nossa roupa ali prontinha para a gente ir no colégio, ajudar a gente na tarefa de casa e tudo mais. E é muito triste ver que esses atos, às vezes, são invisíveis aos nossos olhos, né? Na moral, a gente só dá valor para o trabalho da nossa mãe quando a gente passa a ser adulto e cuidar das nossas coisas. E fazer as coisas por nós mesmos. Até lá, a gente fala assim, gente, trabalho doméstico é um trabalho mesmo, é complicado. Nossa. Roupa passada na gaveta e comida para semana na geladeira. Duas coisas que eu tive o privilégio de ter crescido numa casa onde minha mãe, tudo bem, ela não cozinhava, mas ela cuidava da roupa, assim, e, meu Deus, né? Quando a gente vai morar sozinho, a gente sente fisicamente, né, a ausência desse amor ali, nos cuidando diariamente, através desses pequenos atos mesmo do dia a dia. Bom, que a gente já entra no assunto, né, que vai ter Dia das Mães, bem na semana que a gente vai lançar esse episódio também. O meu é o tempo de qualidade. Então, para quem tem essa linguagem, o amor é demonstrado quando o outro dedica tempo exclusivo e atenção plena a ele. Momentos juntos, sem distrações, são essenciais. E como demonstrar? Planeje encontros sem distrações, sem celular, TV ou trabalho. Tenha conversas profundas e significativas. Faça atividades juntos, como caminhar, cozinhar ou assistir um filme. Demonstre interesse pelo que a pessoa gosta e participe de suas atividades favoritas. E o que evitar? Passar tempo juntos, sem distração. Por exemplo, assim, eu tive muito problema no meu relacionamento. O último relacionamento que eu tive esse problema. De que a pessoa me convidou para passar um final de semana na casa dela. Eu cheguei lá e ela foi fazer o quê? Jogar videogame 24 horas por dia. Aí eu pensei, por que você me convidou? Podia estar na minha casa, vendo filme, desenhando. A outra é não ouvir atentamente quando a pessoa fala alguma coisa. É aquele famoso assim, eu tô conversando com você e você tá lá, o que eu vou comer hoje? Não sei. Aí a pessoa vira pra você e fala, o que você tava falando mesmo? Aí aquilo aí eu tiver que repetir, aí eu falo assim, não era nada não, deixa quieto. E aí pra mim, aquilo vai minando o relacionamento pra mim. São pequenos detalhezinhos. E cancelar encontros ou não priorizar momentos juntos. Eu tenho esse problema com meus amigos. Eles ligam pra mim e falam, aconteceu semana passada, vamos na festa do morango? Eu mandei bora? Que dia? Ah, vamos no domingo. Chegou domingo, a pessoa desapareceu da face da terra. Não respondeu nem assim, tô passando mal, me deu, sei lá, tô com Covid, sumiu. Aí eu falo assim, bom, a próxima vez que me chamar, vamos, não quero, amiga. E aí, pra mim, assim, as amizades vão morrendo por causa desse pequeno detalhe. Convida, some, e aí quando chama de novo, eu já falei assim, ai, não quero. Aí eu vou ficando em casa. Isso me faz lembrar muito sobre a minha infância, porque a linguagem do amor em tempo de qualidade é uma linguagem que a minha mãe utilizava comigo e com os meus irmãos. Para ela, o fato de todos almoçarem na mesa de jantar era algo muito simbólico e era uma forma dela
demonstrar o quanto ela nos amava. E aquilo era muito importante para ela. Então, quando nós éramos crianças, se nós não sentávamos à mesa para poder jantar, aquilo gerava uma decepção muito grande nela. Dificuldade é um negócio que tem que me policiar bastante, que eu sou meio workaholic. Quando eu tô trabalhando de novo, aí eu fico assim, não. Não, eu acho que esse é o mais complexo, cara. O tempo de qualidade, porque o que ela falou do relacionamento dela, isso pode acontecer com várias pessoas. De repente, para a pessoa que convidou ela para casa dele, para passar o fim de semana, o que for, para ele, ela tá ali no mesmo ambiente, não tô dizendo que era, tá? Tô falando assim, pode ser que signifique um tempo com a pessoa. É meio de cada um, assim. Aí a pessoa vai falar, pô, não, esse tempo aí tu tá ali olhando uma tela esse tempo todo. Mas eu tô aqui esticando meu pé e mexendo em você todas as vezes, entendeu? Tipo assim, para a pessoa, ela tem ali tá tendo uma interação no mesmo ambiente e tal. É difícil esse. A gente tem que saber, assim, comunicar, né? Falar, olha, para mim esse tempo não vale nada. Se eu ficar aqui, você ficar na tela de um computador, na tela de uma televisão, no celular que for, isso não vale nada. Mas também você tem que perceber, né? Que a pessoa, porra, não dá para você convidar alguém para sua casa para ficar 24 horas também fazendo qualquer que seja atividade. Aí não é só o videogame. Se uma pessoa ficar lendo, que é super legal, ler pra caramba, mas, porra, tem outra pessoa ali, né? É melhor a gente interagir. Não, e sobre essa questão, por exemplo, assim, a pessoa tem que ter a pachorra, como diz minha mãe, de tipo assim, pô, beleza. A pessoa tem que identificar que só estar do seu lado é algo que basta pra ela, mas tu também tem que fazer alguma coisa por essa outra pessoa, meu queridão. Sei lá, tipo assim, beleza, não consegue parar de jogar, quer jogar, bora jogar junto. Não, mas parece que a pessoa quer jogar o dele, e tipo assim, quando você vai tentar jogar com a pessoa, ela fala, você sabe jogar? Não, deixa eu jogar assim. Ou até leitura, gente, uma coisa que eu acho muito bom, assim, é ler junto um livro. Beleza, a gente tá querendo ler, então vamos embora ler, e aí cada capítulo que a gente para, a gente dá um tempinho pra gente bater papo sobre aquilo que a gente acabou de ler. Maravilhoso, recomendo. Eu me identifiquei muito com o que ela falou, principalmente quando ela falou da parte de estar junto com a outra pessoa e de dar plena atenção à outra pessoa, como também aquela questão de você estar conversando com a pessoa e do nada ela para e mexe no celular. Aconteceu comigo um episódio recente, a última vez que eu fui para São Paulo, eu encontrei um amigo. E aí a gente conversando e tal, eu até adiei a minha volta em horas. E aí, tudo bem, a gente tava ali num barzinho tomando cerveja, cada um calado, tudo bem, eu adoro. Se é pra estar calado tomando a cerveja só na companhia, ok. Só que aí chegou um momento que passou uma moça com uma camisa da estampa da Nascimento de Vênus, que é a minha obra renascentista favorita. E aí ele falou, olha, passou a moça ali tá com daquele quadro que tu gosta lá do Botticelli. Nossa, na minha mente, porque é aquele amigo com quem eu tenho aquelas conversas filosóficas, artísticas e tal. E aí já me veio aquele discurso para falar do Botticelli. Botticelli é um daqueles que eu pareço aqueles pastor. Você tem um minutinho para falar do nosso senhor Botticelli? Na hora que eu comecei o discurso, ele, só um minutinho, alguém. Nossa, cara, isso me quebrou. Eu fui embora bravo com ele. Acho que eu passei uns 2 dias fazendo birra. Assim, eu tenho um motivo para isso, porque se é para ser só tempo de qualidade, ok, sei lá, às vezes eu vou pra casa dele, ele vem pra aqui, eu tô escrevendo, ele tá jogando videogame. Ok, já foi previamente acordado. Então eu acho que entender o outro lado, entender os dois lados e ok, vai ser só ficar junto aqui, cada um faz o seu, só tempo de qualidade, tudo bem. Vamos conversar? Dar plena atenção ao outro. E isso eu até usei. Olha só o argumento que eu usei pra justificar a minha birra. Eu cheguei e falei pra ele, você sabe por que surgiu os templos? Aí ele, não, por quê? Porque na sociedade sempre tinha aquele objeto de adoração. Então surgiu-se os templos para contemplar. Contemplar é dar atenção plena a alguma coisa que valorizamos. Logo, dar atenção é o maior dos atos de respeito e amor que podemos dar para alguém. Eu fui longe? Talvez, mas é justificável. Então eu acho que dar atenção, o gênesis do amor. Acho que tudo no amor gira em torno de dar atenção. Não, acho que o jeito que ele terminou essa frase aí eu iria além. Tudo no mundo, se você não der atenção, a coisa vai morrer. Vê uma planta, por exemplo, vê um animal de estimação, uma criança, sei lá, uma relação, qualquer coisa, um carro. Se você não der atenção, olhar aquilo com cuidado, pelo menos dedicar algum tempo àquilo ali vai ruir, vai virar poeira. A atenção, a dedicação, ela constrói coisas incríveis, mas também a falta dela é bizarra.
Ó, gente, o meu guilty pleasure, aqueles, né? Tipo assim, é podcast de fofocas alheias, não de fofoca de famosos. Gente que não se identifica e fica falando sobre a fofoca da vida deles. Um dos muitos pontos de infidelidade em casamentos é justamente esse lance, de que a pessoa precisa sentir que a outra tem atenção nela. Então, quando ela encontra uma pessoa fora do relacionamento, que olha pra ela e se sente interessado, é uma chaminha ali, ó, pra ela meio que pular a cerca. Olha que interessante. Realmente a atenção é um ponto muito importante. Bom, a minha foi presentes. Teve um pouco de coincidência, tá? Presentes é uma linguagem do amor pontual para mim. Ela só funciona no aniversário. Aniversário para mim é sagrado, assim. Eu não esqueço o aniversário de ninguém e fico chateado se esquecerem o meu. Porém, eu não conto para ninguém meu aniversário. Então você que se vire para descobrir. E eu sempre dou presentes no aniversário das pessoas. Eu me dou mal em setembro, porque eu acho que eu tenho muito amigo em setembro. Mas eu sempre dou alguma coisa pequena e significativa. É aquela linguagem do amor que não se trata, né, do luxo ou valor material, mas sim do significado por trás do presente. Eu acho que esse significado é o lembrar. Que, mais uma vez, eu acho que eu posso remeter à ideia de atenção. Aquela pessoa que está sempre ali na superfície da nossa consciência. Para essas pessoas, receber um presente representa carinho, atenção e lembrança. Lembrar, inclusive, né, significa trazer à tona de novo alguém. Então é sempre ficar, não deixar aquela pessoa morrer no tempo, é sempre ficar trazendo de volta para o nosso presente. E eu acho que isso costura a relação e mantém viva. Desculpa se em algum momento eu me tornar filosófico demais, tá, gente? E como demonstrar? Dê pequenos presentes que tenham significado, uma carta, uma flor, um livro. Lembre-se de datas importantes e comemore com gestos simbólicos, tipo aniversário, né, que eu acabei de citar. Traga uma lembrancinha quando voltar de uma viagem ou passeio. Eu não lembro qual é o amigo que eu tenho, mas, nossa senhora, se aparecesse um chocolate, essa menina quer me matar. Demonstre que pensou na pessoa ao escolher algo que ela goste e o que evitar. Se datas importantes, como aniversário ou datas comemorativas, dá presente sem significado ou por obrigação. Eu, por exemplo, detesto receber perfume, porque eu acho que a pessoa que dá perfume, ela não sabe o que você gosta, então ela vai no perfume. Eu tenho essa teoria. Minimizar a importância de um presente para quem tem essa linguagem do amor. Por exemplo, eu coleciono cartinhas de anime. O melhor presente da minha vida foi receber uma cartinha no meu aniversário de 14 anos. Foi a única vez que eu recebi, foi a única pessoa que observou que gostava disso. E fora isso, caneta, porque eu sou aquele escritor arcaico. Então, o primeiro rascunho de tudo que eu escrevo é no lápis. Se eu baixar minha câmera aqui, vocês vão ver uma tulha de caderno da anotação. Então, tipo, eu fico muito feliz quando alguém lembra disso, porque, pô, é uma pessoa que tá te dando atenção, sabe? Ela não tá te dando aquilo porque, vou manter as aparências. Não, ela dá atenção pra você, ela sabe do que é que você gosta, ela faz aquilo pra te fazer se sentir bem. Não, primeiro, só um parênteses aqui para dizer que, pô, tu escreve à mão, para mim, eu considero traço de psicopatia aí, fiquei preocupado. Deus do céu, como é que tu escreve à mão? Eu nem sei, eu nem consigo nem ler se eu escrever à mão, eu nem sei mais. Não vai dar certo, Jesus. Eu faço anotações rápidas aqui, se eu estiver em reunião, alguma coisa, e eu tenho meu caderninho aqui, ó. E aí sim, eu vou anotar ali alguma coisa ou outra para esquecer. Então, agora, realmente engajar num texto à mão, para mim é psicopata. Agora, essa coisa dos presentes, para mim é muito complexo, cara, porque primeiro que eu sou péssimo com data, sou uma pessoa muito ruim mesmo com data. Tenho muita dificuldade de lembrar coisas que não sejam, tipo assim, da data do meu casamento, nascimento do meu filho, sabe? Essas coisas assim, esses guarda-chuvões da minha vida, e beleza, eu não vou esquecer. Agora, falou comigo, semana que vem eu já fico inseguro, de verdade, assim. E não adianta, já botei lembrete, eu esqueço do lembrete, o lembrete bate ali, eu falo, cara, que eu escrevi um texto aqui que não faz sentido. Não sei o que significa esse lembrete. Então, para mim é complexo. Agora, quando eu quero dar um presente, que é isso, assim, é raro, mas quando eu coloco toda a minha atenção para isso, aí se prepara que tu vai ser presenteado da melhor forma do mundo. Assim. Eu vou te dar uma parada cheia de significado, a caixa vai ser diferente e tal, porque eu vou engajar naquilo para mostrar. Então, eu acabei de descobrir que talvez eu tenha ali uma porcentagenzinha de linguagem do amor aí colocada nos presentes. Eu só queria mostrar isso aqui, ó. O Bastardo e o Cisne que eu tô escrevendo, o primeiro rascunho tá todo aqui. Não, gente, mas não, na moral,
como é bom, né? Você pegar um presente assim, não precisa ser caro, mas um presente que a pessoa pegou uma nuance ali do negócio que você nem lembra que você falou pra ela direito, trazer pra você que negócio você falou assim, caramba. Aí botei fé. Eu também, eu valorizo isso. Eu sou conceitual na questão dos presentes, sou conceitual. Tanto que eu acho que um ponto que muitas pessoas não gostam de amigos ocultos é porque nem sempre pessoas têm essa questão de dar bons presentes, porque é difícil, por exemplo, um amigo oculto de empresa, você conhecer aquele dito cujo lá que você nem conversa direito pra dar um presente que presta. Aí vai pro bombom ou perfume, como diz o Eliel. Bombom até que talvez funcione bem, porque, por exemplo, se me der um chocolate amargo, ponto positivo. Agora, uma caixa sortida com bombons de fruta já me deixa mal. Não, um amigo oculto de empresa é pânico total. Por isso que eu já tenho várias saídas, assim. Eu trabalhei durante muito tempo em empresa, né? Hoje em dia que eu tenho a minha produtora, mas eu trabalhei durante muito tempo. E quando acontecia isso, eu já falava, então vamos fazer de chocolate? Aí o pessoal, não, chocolate, pô, tô de dieta, então vamos fazer de Havaianas, né? Não sei o que, então vamos fazer de livro. Sabe assim? Porque aí pelo menos tu dá um livro que você gosta. Eu gosto desse livro aqui. Se tu não gostou, tá aí o códigozinho, vai lá trocar. Agora, quando é aberto, não dá. Aí é pesadelo, cara. E para descrever a pessoa? É uma pessoa que, vai falar o quê? Isso aí é pesadelo, assim. É situação realmente de pânico. Eu ficaria antecipando isso mais do que uma reunião importante, por exemplo. Devo concordar. Palavras de afirmação. Essa linguagem se baseia no poder das palavras para expressar amor, carinho e apreço. Pessoas que têm essa linguagem como principal sentem-se amadas quando ouvem elogios, palavras de incentivo e expressões de afeto verbal. Como demonstrar? Diga "eu te amo" com frequência e de forma sincera. Faça elogios autênticos como "você está lindo, linda hoje" ou "admiro muito sua dedicação". Envie mensagens carinhosas ao longo do dia. Expresse gratidão com frases como "obrigada por tudo que você faz por mim". O que evitar? Críticas destrutivas ou palavras rudes, falta de reconhecimento e silêncio diante dos esforços da pessoa. Uma referência que eu gostaria de trazer a respeito desse texto é o filme Questão de Tempo, em que o personagem Tim, depois que ele descobre que ele não pode mais viajar no tempo, ele começa a tratar as pessoas ao redor dele, vivendo um dia de cada vez e com mais intensidade e sinceridade também. Ele usa palavras afetivas para tratar a esposa dele, os filhos e os familiares que estão por perto. Então, as falas do personagem no final do filme, por mais que sejam as mais simples e cotidianas possíveis, elas têm uma afirmação e uma grande carga emocional muito grande. Então eu acho que é uma boa referência. A partir desse momento, ele começa a transmitir por palavras tudo o que ele sente pela família, e é algo essencial para quem tem essa linguagem de amor como principal. Então a linguagem do amor nesse filme é a comunicação. E olha, eu já digo pra vocês que talvez eu tenha um pouco de palavras de afirmação, mas eu não percebia isso, que pra mim era muito essa questão de, tipo assim, como você é uma pessoa bonita, isso pra mim não faz sentido nenhum. Agora, você me falar que eu fiz um bom trabalho, aí eu fico assim, emocionado. Ou, tipo assim, você é inteligente, emocionado. Eu acho que nessa parte de palavras de afirmação sobre onde está a minha autoestima, nessa parte de trabalho, bate muito mais pra mim do que vou chamar assim, genérico, né? Mas não é genérico, não. Faz parte também. Eu não tenho palavras de afirmação, assim, eu não preciso ouvir muito, não. Eu gosto que demonstre aquilo, né? Vai me fazer um carinho, vai chegar, vai falar, deixa eu te ajudar aí com o que você tá fazendo. Hoje vou fazer 15 anos, né, de casamento com a minha esposa, então é muito tempo. Então talvez isso também já tenha criado na gente, assim, uma troca que não precisa mais de palavras de afirmação, entendeu? A gente já passou muito dessa fase. Então, para mim, não faz diferença. Não sei se, né, Deus me livre, posso ter uma outra relação no futuro, talvez, pode ser, que aí eu volte a ter uma insegurança maior e tenha que lidar com isso, mas hoje em dia é zero. Percebendo a questão de quando eu era adolescente. Gente, eu era muito ruim de identificar coisas. Então, se não falasse assim, gosto de você, tenho absoluta certeza disso, eu não fazia nada. Eu ficava ali na minha. Olhares não eram suficiente, coisinha assim de colocar de traidor ele não era o suficiente, tinha que vir falar.
Eu até aprendi que eu tinha que falar para acontecer alguma coisa, porque olha, tô me descobrindo que palavra de afirmação talvez seja importante para mim nesse podcast. Eu não sabia disso, mas eu estou entendendo. Eu não sei se é possível a gente mudar a linguagem do amor, mas quando eu era mais jovem, eu lembro que eu me importava muito em ouvir isso, e em falar também. Mas com o tempo, parece que, não sei se eu implementei artificialmente, entre aspas, a ideia de ter amor como um ato, mas eu noto que teve, conforme o meu amadurecimento emocional, essa mudança de que primeiro eu tinha essa ideia de que eu precisava ouvir a pessoa falar, ou então eu falar, e hoje isso é um pouco irrelevante, uma vez que eu percebi que as pessoas, o fato delas não falarem não significa que te amam, sabe? Então não sei se a gente muda. Eu acho que conforme a gente amadurece, vai vendo o mundo de outra maneira e vai vendo que existem outros mundos dentro de cada pessoa, a gente vai mudando um pouco isso. Eu acho que também por isso que eu acabei tendo todas essas mesclas, né? Eu acho que todas as linguagens do amor que a gente falou até agora, eu falei que eu tenho um pouco. Só essa que eu tinha muito e que hoje eu acho que eu não tenho mais. Exceto na poesia. Na poesia, sempre que eu gosto muito de uma pessoa, eu escrevo para ela. Teve até um romancezinho que não deu certo na minha vida, que eu gostei tanto dessa pessoa que eu escrevi um poema para ela que carrega o nome dela e que tá no meu livro. Mas, posso? O nome da pessoa é Juan. Deixa eu explicar primeiro a trama toda. Não sei se vocês sabem, mas eu moro no litoral. E aqui, sabe aquele negocinho de amor de carnaval? Tem o ano inteiro, só que no final de semana. Então, o que é que acontece? Às vezes você encontra uma pessoa muito legal no final de semana. O final de semana acaba, a pessoa vai embora e você descobre que ela mora, sei lá, Minas Gerais. E aí, a galera de Minas Gerais veio muito pra aqui, principalmente o pessoal de Visa ali. Juan, te esquecer? Jamais. Talvez, quem me dera. Pois sei que nas madrugadas mais frias terei insônia e estarei solitário. Agarrado ao travesseiro, que tragicamente não será ti, mas que tanto queria que fosse. E sucumbirei, sucumbirei ao desejo de te ligar e chamar por teu nome, Juan. O problema é que eu acabei de falar nesse podcast que eu escrevo um poema para cada pessoa, mas só faça a gente edita depois. Brincadeira. Pô, primeiro que privilégio do cara que recebeu esse texto aí, hein? Porra, sucumbirei ao desejo de não te ligar. Porra, é realmente tá com aquilo preso no seu coração. Então, muito maneiro. E, cara, me encanta muito essa facilidade que as pessoas têm de criar poesia, textinhos tão pequenos, né? Que recortam algum momento importante da vida delas ali. Tá para sempre eternizado esse fim de semana aí com o rapaz, é muito bonito. Eu tenho uma dificuldade muito grande, já falei, né, de fazer isso, mas eu acho que quando eu consigo, eu me sinto um gênio. Então, é uma sensação muito boa, né, de fazer esse poder de síntese, de colocar aquilo que você está sentindo. Um detalhe aí é que você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, você falou, aqui é amor passageiro, né, amor de verão, no local onde você mora acontece muito. Mas às vezes essas paixões passageiras, elas tiram de dentro da gente coisas que nenhuma paixão duradoura vai tirar. Às vezes aquela coisa de, tipo assim, você teve com aquela pessoa 2 dias e você nunca vai esquecer aqueles 2 dias. Então, quem mede paixão por tempo nunca teve o sentimento, né, presente ali para poder entender. O infinito, ele não tá na temporalidade, sim na intensidade do sentir. Tome essa, cara ouvinte. Só vem a música da Pablo Vittar na minha cabeça agora. São amores, amores que matam. Muitos fomos de amar hoje. Eles são um pouco complexos para eu entender, assim, exatamente como eles se expressam amorosamente, porque a gente conhece eles na infância e eu entrego eles no último capítulo já adultos, assim, né? Então, a gente não vê eles realmente exercendo aquela paixão que eles vão construindo. Mas eu separei 2 trechos aqui que eu acho que o primeiro exemplifica bem. Eu tenho uma personagem super importante que é a Dulce, que o Clementino é um cara apaixonado por ela. E até esse momento da narrativa ele está tentando, de algum jeito, conversar com ela,
porque ele se apaixonou e não sabe como reagir. Aqui eles têm 13, 14 anos. Acontece um evento super traumático na vida dos dois, que é amenizado aí pelo destino. Clementino consegue ajudar a Dulce numa situação muito crítica. E depois disso o jogo vira. E aí a gente começa a perceber que ela gosta dele pelo gesto que ela faz, que é importante para ele. Eu separei aqui o trechinho aqui para a gente ler. Dentro da sala, escutou 3 batidas na porta. O moleque olhou depressa e foi Dulce que lhe disse: "Posso entrar?" As palavras desceram garganta abaixo e Clementino apenas concordou com a cabeça. A menina caminhou e sentou-se na carteira na frente de Clementino. Por um momento, Clementino disse que pensou em 1 milhão de coisas para falar. Quis pedir desculpa pelas flores e prometer nunca mais arrancá-las. Mas foi Dulce quem abriu a conversa. "Quero dizer-lhe que agradeço demais o que fez por mim. Se não fosse por você, nem sei o que seria de mim agora. Foi muito corajoso e fico feliz que já esteja melhor." Terminou de falar e deu um beijo na bochecha morena de Clementino. O moleque me disse que se esforçou muito para não parecer bobo. E achou melhor não dizer nada, pois teve medo da voz nem sair. Abriu um sorriso largo e concordou com a cabeça. A menina levantou e saiu da sala. E o tal sorriso largo na cara de Clementino durou o dia todo. Esse trechinho é um trechinho muito do início ali da relação dos dois. Eles estão aprendendo, né, como que um se relaciona com o outro. Ela tem uma admiração por ele, mas ela é meio durona, sabe? Aquela mulher decidida, que não dá mole fácil, que ela tem a cabeça dela no lugar e ela pensa nela em primeiro lugar. Já o Clementino é tudo ao mesmo tempo, é tudo que ele quer, é futebol, é Dulce, é sair de Laranjal, enfim. E a gente viu um pouquinho dessa relação nascendo. Muito, diria, nostálgico até, né? Aquele primeiro momento ali, que a gente nem sabe ao certo o que a gente tá sentindo. Só que o nosso corpo já demonstra algumas coisas, né? Que é a bochecha, que é tudo vermelho e tudo mais. Mas, pessoal, lembrando que o Conto dos Laranjais é um dos livros que a gente vai ter a leitura coletiva nesse mês de maio. Lembrando que a Nicho produz aí, né? Tem as 3 leituras coletivas de acordo com sua rotina. Uma para quem não tem tanto tempo para ler, uma para quem tem um tempinho, e outra para quem gosta de ler pra caramba. Então, fiquem ligados, principalmente no Instagram da Nicho, que em breve a gente vai conversar mais sobre as leituras coletivas deste mês. Então, o Clementino tem qual linguagem? Olha, o Clementino eu acho que deve ser, vou falar aqui assim, que eu vou arriscar, como o Jânio que escreve essa história, né? Eu só estou aqui deixando o Jânio falar no meu ouvido e batendo no teclado. Mas eu acho que é a afirmação. Eu acho que ele precisa que a pessoa diga para ele aquilo que sente, porque a vida dele foi sempre não escutando. E ele sofreu muita violência doméstica, então talvez o toque não seja lá muito agradável para ele, sabe? Então acho que são palavras de afirmação. Eu acho que é uma mistura dos dois. A Dulce, ela é muito mais madura, né, com as emoções dela. Então ela é muito capaz de formular uma frase, falar o que ela sente e tudo mais. Mas eu acho que ela também tem o toque e a expressão do corpo, né, como uma coisa de se doar para o outro, de demonstrar amor. Tem uma outra cena que é o final do livro, ela abraçando ele num momento super importante para a vida dele. Então, ela não fala nada, ela simplesmente vai lá e abraça ele. Isso, para mim, responde. Ela não precisa dizer eu te amo ali nessa cena, né, para você entender qual é a relação dos dois. Eu achava que a dele fosse, assim, achava, né, a minha teoria é que a dele seja dar presentes, porque na cena ele deu flores para ela, não foi? Não, ele antes, ele quer uma dica de como conquistar mulheres. Ele não sabe, ele tem 13, 14 anos. E aí ele vira pro padre e fala, pô, o padre casa muita gente. Então ele deve saber também como fazer as pessoas se apaixonarem. E aí ele pergunta, e o padre diz, eu nunca me interessei por mulher, mas o meu pai sempre falou que flor e poesia não tem erro. Então foi uma coisa que alguém disse para ele, né? Não que ele espontaneamente fez, assim. Agora entendi a sua dúvida. Realmente, né, nessa fase da nossa vida, a gente tá, sei lá, o primeiro amor é um pouco difícil da gente saber qual é a linguagem do amor mesmo. Justificável ter essa interrogação, tanto para você que escreveu, quanto pra gente. Então fica aquele desvendar e aquela teoria do que seria. Já no caso dela, você falou que ela é um pouco mais experiente, mais ou menos quantos anos? A Dulce, ela é a mesma idade que o Clementino, só que ela é muito mais madura, né? As emoções dela já nasceram prontas, assim. Porque
assim, eu sempre quis mostrar nesse romance que as mulheres precisam de mais ferramentas emocionais do que os homens no mundo, né? Além de tudo, tem essa diferença. E eu acho que as mulheres, quando elas conseguem bater de frente com o que vem de fora, elas têm mais desenvoltura na sua própria vida. E eu acho que ela é isso, assim, se ela gosta, ela diz, ela vai lá, vai tocar, vai demonstrar aquilo de diversas formas. Se ela não gosta também, ela não vai ficar fazendo média, né? Não é o perfil dela. Então, como escrever uma mulher é uma coisa muito difícil para mim, eu tive que pegar as que eu admiro e replicar esse comportamento, né? Tipo, eu prefiro trabalhar nesse campo aí do reconhecimento, do que eu já vi. Show, show. E é até interessante, porque realmente, no começo da nossa vida, quando a gente começa a se interessar pelas outras pessoas, né, nessa questão mais romântica, é uma construção. A gente está se testando, a gente não sabe ainda ao certo, a gente tem as referências das outras pessoas, mas o que é pra gente, a gente descobre com as nossas experiências, né? Basicamente, a gente vai testando tudo, até ver o que a gente curte e o que a gente não gosta. Eu me lembrei de um clássico da nossa literatura, que eu acho que deve ter acontecido toda a treta que aconteceu, porque eles tinham linguagem do amor diferente. Não sei se alguém já matou a charada, que seria Dom Casmurro. Dom Casmurro? Ah, tá. Não sei se você se inspirou, mas me lembrou um pouco. Não, Dom Casmurro vai estar sempre de algum jeito na minha inconsciência, né, cara? É aquele tipo de romance que quando a gente lê lá na adolescência, marca para sempre e nunca mais sai da nossa cabeça, com certeza. De algum jeito ele tá aí nesse texto, não tem a menor dúvida. São clássicos que quando a gente tem acesso, a gente consegue ler e realmente entender aquilo ali, ler de verdade, a gente absorve de uma forma que vira indissociável, né? Não tem como mais tirar. O seu livro, por exemplo, é um livro de poesias, não é? Você acredita que o seu livro em si é como se tivesse um personagem específico que tem uma forma de amor, ou você, nas suas poesias, você trabalhou diferentes formas de amor? Olha, nesse primeiro livro, ele acaba sendo uma transcrição dos meus sentimentos. Então, eu acho que apesar do nome ser aleatório, ele tem uma coerência. Eu não sei se eu consigo traduzir qual é a minha linguagem do amor ali naquele livro. Ele tem uma coerência, né? O eu lírico, em 80% dos textos sou eu, mas ele também tem uma impessoalidade, uma vez que eu trato de reflexões e um pouco de críticas. Então eu pego um pouco do meu lado filosófico e coloco de uma maneira um pouco mais poética. Nos textos que eu falo de amor, como eu tinha citado agora há pouco, quando se trata de amor romântico, eu já sou mais da fala. Então, é tanto que vocês podem reparar no eu lírico que quando eu falo em algum texto que o eu lírico está apaixonado, ele está sempre vociferando o amor. Exceto em um texto que se chama Sintomas de Amar, que eu falo que amar é ouvir a pessoa que amamos falar diversas vezes a mesma coisa e ouvirmos com o entusiasmo de uma primeira vez. Porque eu tenho a teoria de que amar é verbo, então às vezes amar é esse ato que possa ser um certo sacrifício, né? Porque, sei lá, a pessoa ouvir a mesma pessoa falando daquilo que ela gosta diversas vezes possa ser tedioso. Mas quando a gente realmente ama uma pessoa, a gente faz esses micro sacrifícios para fazer a outra pessoa se sentir bem. Isso nos faz bem. Porque amar, sentir-se feliz por ver aquele que nos fez chorar feliz. Isso é um trecho de um poema que eu acabei não colocando nesse texto. Então, eu acho que amar, para mim, ele acabou ficando com aquela veia do romantismo lá de 1800, que é aquele sacrifício, mesmo quando o amor ele não está sendo um objeto alcançável para a gente. Então, acho que é uma mistura de falar, né? Eu acho que pelo formato do texto aqui, que é necessário as palavras para que consiga haver, e eu acho que um tempo de qualidade que acaba sendo um pouco mais micro-sacrifício pelo bem do outro. Só que claro que eu estou partindo da teoria de que há uma resposta, né? A outra pessoa está fazendo o mesmo e por isso que é aquela relação dinâmica. Mas amar é ceder. Amar é verbo. Eu acho que pelo formato do texto a gente pode dizer que, pelas declarações de amor, né, a palavra de afirmação, e o tempo de qualidade ele fica com aquela mescla de um pouco de ceder, né,
sacrificar-se pelo outro. Então, é o ato de tempo de qualidade, só que de uma maneira, tipo, não só simplesmente, vou ver um filme porque eu gosto, a outra pessoa gosta. E sim, mesmo que não seja totalmente de qualidade para mim, mas eu tô dando um tempo um momento de qualidade para outra pessoa, sabe? É o ato de fazer pelo outro. Então, eu acho que a gente entra numa outra linguagem de amor que seria, sei lá, atos de serviço, talvez. Eu não sei exatamente como eu posso traduzir isso para adequar a teoria que a gente está falando, mas seria mais ou menos isso. Sim, eu acho que faz sentido. É meio que uma mescla, né? Esses dois pontos. Essa visão de realmente você ceder seu tempo, seus gostos e suas atitudes pela outra pessoa, e isso às vezes pode ser algo que vai penar para você de alguma forma. Eu só queria fazer um adendo, que eu até lembrei de um conto da Clarice Lispector agora. Porque o extremo disso que eu estou falando, né? Que bom que eu citei a questão da reciprocidade. Porque quando não há reciprocidade, a gente entra numa toxicidade, né? A gente mudar para se adequar ao outro, e daí quando o outro vai embora, o que sobra da gente, a gente não se reconhece. Eu basicamente acabei de resumir um conto da Clarice Lispector, que a gente encontra numa coletânea dela chamada Via Crucis da Alma. Aquilo me rendeu uma pequena crise existencial. E eu acho que isso que eu falei agora, quando não tem reciprocidade, acaba se tornando tóxico pra gente, tanto em amizade quanto em amor romântico. Dito isso, eu só queria falar que eu não estou fazendo apologia a viver um relacionamento tóxico, tá, gente? Ele falou uma coisa interessante ali sobre viver relacionamento tóxico. Que no começo do meu livro, os personagens eles meio que vivem quase um relacionamento tóxico por causa do Henry. Ele tem aquela vibe de guarda-costa, protetor, porque ele é literalmente um protetor criado, ele foi treinado desde criança para proteger a princesa do reino dele, que ele descobre mais tarde ser a mulher que ele está apaixonada. Então, assim, ele gruda nela igual um carrapatinho, e ele quer saber cada passo que ela está dando na vida dela, desde o momento que ela sai ali para trabalhar ao que ela está fazendo em casa. É uma coisa que ele evolui com o começo do final do livro, né? Porque ele aprende com ela, que a linguagem dela, como eu disse, ela é muito parecida com a minha, ela não gosta muito dessa coisa de toque, mas quando ela se entrega para ele de coração. Então ele aprende com ela muito sobre como lidar com ela no seu dia a dia, de como ama ela, tanto ela que ela aprende com ele também. Eu estava pensando, enquanto ele estava falando da poesia, né? Como que a poesia é uma coisa extremamente ampla, né? Que ela permite você ter essa capacidade de assumir várias perspectivas. E aí, inclusive ele que escreve com o eu lírico próprio ali, ele mesmo falou, 80% mas tem 20% ali que é uma miscelânea diferente, que entra ali perspectivas que você nem sabe. E tem um poema do Ferreira Goulart que é muito famoso, que é Traduzir-se, que eu acho super difícil você conseguir escrever coisas tão profundas em tão pouco espaço de tempo. Né? Então, tem muita gente que fala assim, você não escreve conto? Eu falo, cara, eu não consigo. Quando eu vejo o conto, virou 15 páginas, sabe? Já não é mais conto há muito tempo. Porque eu não tenho essa capacidade de dizer tudo que está na minha cabeça sobre aquele texto tão curtinho. Quando eu consigo, eu acho muito maneiro. Não é que eu não vou fazer nunca, mas... E tem um poema do Ferreira Goulart que fala sobre essa coisa do amor, de você se traduzir, de você se ver e de você se enxergar em diversos momentos da vida com aquela pessoa, né? Não é só aquela faceta que você tem quando você está apaixonado e tudo mais. Não, tem o dia a dia, tem uma parte que ele fala, uma parte de mim janta, a outra parte se espanta. Na própria rotina, você não consegue mais encontrar, às vezes, todos os dias, essa energia, né, que você talvez quisesse ter. Mas isso também é o amor, né? Também fala do amor. Você está ali na rotina todos os dias com alguém e conseguir encontrar, mesmo quando você está espantado, né? Você encontrar coisas bonitas e motivos para permanecer. Interessante a gente pensar nesse aspecto até em questão no desenvolvimento do ser humano. No começo, quando a gente está ali na adolescência, a gente precisa muito ouvir as pessoas, a gente ter certeza de que é aquilo que ela está sentindo. Quando a gente fica mais velho, um pouco entra nessa rotina, por exemplo, talvez o ato de serviço seja uma forma de demonstrar carinho, quando a rotina está engolindo a gente vai se moldando, vai crescendo, vai vivendo novas experiências. A nossa forma de sentir e de demonstrar essa forma de amor pode se modificar. É bizarro, né? O ser humano é muito, assim, interessante pensar nas possibilidades disso, né? Pamela, você quer dizer pra gente, então, quais são as linguagens do amor dos seus personagens principais? Dos personagens principais, eu tenho o Henry, né, que é o protetor dela. Ele viveu a vida toda em Goreia, então ele já foi casado, a esposa dele já faleceu quando o livro começa.
Então, no começo do livro, ele tem aquela lance de proteger, justamente por causa da esposa dele, pelo que aconteceu no passado dele. Então, ele é mais fechado por amor, né? À toa que quando ele conhece a Joane, ele conhece ela numa viagem de trem, que ela tá indo pra Alemanha visitar a avó, que tá doente, tá internada no hospital. Ela é francesa, ela namora na França. E aí eles se conhecem numa viagem do trem, aquele momento assim, de bater um olho um no outro, e achei ele bonito, mas também não perguntei mais nada. Sumi, desapareci. Cada um pro seu caminho. Aí na volta eles se reencontram de novo, como se fosse destino. Acaba sentando do lado do outro ali na cadeira do trem. Passou uma semana, desde a primeira vez que eles se viram, ela tá meio deprimida. Eles conversam uma coisinha ou outra, ele nota que ela tá com um pequeno saquinho de bruxa no pescoço, proteção que ela usa, né, feitiços e criaturas do mundo dela que vem invadir de vez em quando. E aí conversa um pouquinho com ela tá meio que pra baixo ali, ele só entrega um lenço pra ela com as iniciais dele e deixa ela no canto dela. Tá triste, a avó faleceu, não vou ficar perturbando. Mas aí ele pergunta o nome dela, ela fala que é Joane e tal. E aí passa-se anos na história, eles voltam a se reencontrar ali, tipo, 3, 4 anos depois, porque o reino dele tá morrendo, né? E ela é a única que pode salvar o reino, porque ela é a bruxa suprema do reino dela. E aí ele faz toda essa busca em volta ao mundo para procurar alguma bruxa que seja compatível, porque ele não sabe que a mulher que ele tá procurando é justamente quem ele conheceu no trem, e que ele tá apaixonado. E aí que rola o grande problema quando ele descobre a identidade dela. Porque no reino dela, como ele não é um príncipe, ele não tem sangue real, pelo que a gente sabe da história, ele não poderia se envolver romanticamente com ela. Isso daria para ele cadeia ou até decapitação. Só que ele já tá apaixonado por ela, então ele já se envolve com ela no livro. Quando ele descobre que ela é a princesa que ele tá procurando, que ela resolve revelar para ele sobre o que a avó dela contou no leito de morte, eles já estão juntos, já estão namorando. E aí tem todo aquele dilema dela, principalmente dela, como ela tem linguagem de amor de proteger e tal, ela pensa em usar um feitiço para fazer ele esquecer que ele um dia amou ela. Porque ela quer proteger ele do que o pai dela poderia fazer com ele quando ela voltasse para o reino com ele. E aí a linguagem dela, ela não é muito experiente na história, porque quando começa ela é jovem, ela tem ali seus 20, 23 anos, ela nunca teve nenhum namorado, porque ela se achava o patinho feio. Então, fora que haviam feitiços nela que ocultava a presença dela de outras pessoas no mundo, então, para outras pessoas, ela meio que passava ali despercebida. Esse feitiço, ele é desbloqueado quando ela faz seus 23 anos, que a avó dela falece, e aí ela começa a se enxergar um pouco mais, e as outras pessoas começam a enxergar ela um pouquinho mais no mundo. E aí nós temos esse grande dilema de ela tá apaixonada por ele, tanto quanto ele tá apaixonado por ela, só que ela descobre que eles, no mundo dela, eles não podem ficar juntos. E ele tem todo aquele dilema de a gente vai para a Goreia, arrisca e deixa o mundo sobreviver, ou vamos viver a nossa vida aqui no mundo mortal, que é o mundo que a gente vive, né? E deixa a Goreia sucumbir com todas as bruxas e criaturas que vivem lá dentro. Ai, que triste. Eu diria que, tipo, esse ato dela fazer esse ritual seria um ato de serviço, porque, querendo ou não, é um ofício dela, né? Ela é uma bruxa. Então, ela fez isso para protegê-lo. Talvez seria essa linguagem do amor para ela. Da mesma forma, porque ele, querendo ou não, meio que se sente responsável pela proteção dela, né? Sim, ele é responsável pela proteção dela, né? Eu não estou com um epílogo aqui, com um prólogo aqui, mas no início do prólogo, ela foge do reino junto com a avó, bem no momento que ela tem o nascimento dela, né? Então, assim, ela é uma recém-nascida. Então, quando a avó tá fugindo com ela das criaturas que foram libertas no reino de Goreia, o Henry, ele salva ela, que ela tá chegando junto com os cavaleiros que estavam com ela carregando a bebê. Ele pega a bebezinha no colo e aí a avó dela fala para ele que, de alguma forma, eles estão ligados ali pela alma. Eles nasceram para ficar junto, mesmo que seja dito que eles não podem ficar junto por causa do lance deles não ter um sangue real, mas a alma deles, elas estão conectadas há milhares de anos para ficar sempre juntos. O problema nunca acontece deles ficarem juntos, porque tem sempre esse problema do sangue, não é permitido. Um morre, o outro morre, alguma coisa acontece ali. Então, quando chega nessa nova encarnação dela, aí a mãe dele diz que ele foi escolhido para proteger ela, então ele treina até os seus 30 anos de idade. Ele já tem uns 7 anos quando ela nasce, né? Então ele treina até os seus 30 anos de idade, que é para proteger a princesa, que ele sabe que um dia vai ser uma pessoa que ele vai amar e que vai casar com ele. O lance é aquele: para ele ficar com ela, ele teria que enfrentar as leis do mundo dele. Ele sabe que não é permitido, então ele enfrenta e morre, ou ele luta para eles mudarem
a lei do mundo e ficarem juntos. É muito difícil a lei ser mudada, porque o povo lá é meio assim, cabeça fechada. Não vou mudar uma lei que existe há 1000 anos, não adianta. É bem intenso, bem intenso, bem intenso mesmo. E o seu livro, ele está em pré-venda agora pela editora Flive, não é? Sim, ele saiu agora dia 5, pela Flive. São um livro de 304 páginas. Na verdade, ele é o primeiro de uma duologia, que é a Maldição das Almas, ele é o primeiro. E aí o segundo que já está escrito é o Legado das Trevas, que seria, a gente vai ter o final, né, resolver todo esse conflito do primeiro livro. Até porque no primeiro livro nós temos uma verdadeira vilã, que não é nem o pai da Joanne no livro, né? Não é nem o caso do pai da Joanne. O pai da Joanne é só aquele vilãozinho assim, vou encher o saco aqui um pouquinho, e o verdadeiro mal tá ali, que é tipo assim, o pai da Joanne, o verdadeiro mal, ele é uma formiguinha atrapalhando o relacionamento. Show, show. Pessoal, lembrando que todos os livros mencionados aqui no nosso podcast estão disponíveis para você clicar na descrição e conferir essas leituras, tá bom? Agora, pessoal, eu vou falar sobre os meus personagens. Aliás, olha só que interessante, a capa de O Ladrão que Roubou Meu Coração foi ilustrada pela Pamela. A Pamela também trabalha como ilustradora e faz um trabalho sensacional. Ilustrou 2 das minhas obras, recomendo demais o trabalho dela. Então, aproveita para seguir ela no Instagram também. Além de conhecer o livro, você vai conhecer o trabalho dela, que é sensacional. E, gente, aqui nós temos o Marcelo e a Luana. O relacionamento deles começa de uma forma muito esquisita. Eles se conhecem pela primeira vez quando ele rouba o celular dela. Por isso o nome do livro, Ladrão que Roubou Meu Coração. Literalmente, ele rouba o celular dela e quer fazer um golpe para um golpe do baú, porque a mocinha é milionária, e o carinha que é um carinha que não tem tanta condição assim, né, a ponto de roubar um celular para conseguir comprar ali o pão e os remédios da avó dele. Então é engraçado essa dualidade de personalidades, não só nessa questão. O Marcelo, ele é um moleque, ele tem ali seus 20 e poucos anos, mas ele ainda age como se fosse um adolescente. Então ele precisa ouvir. Para ele ter certeza, não basta atitude, ele tem que falar assim, gosto de você sim, tá bom, queridão? Eu te amo, pode ficar tranquilo. Então ele é a palavra de afirmação com toda certeza. Agora a Luana, como ela teve ela cresceu de uma forma muito complicada, sempre muito sozinha, com uma mãe que era modelo internacional e um pai que é deputado, e um irmão muito mais velho que ela sempre ficou muito só. Então ela valoriza demais tempo de qualidade. E até mesmo algumas questões de atos mesmo, de cuidado, porque por ela ser tão solitária, ela também construiu uma muralha em volta dela de que ela não deixa as pessoas se aproximarem. Apesar de ela sentir só, ela não deixa que as pessoas se aproximem dela. É um negócio bem complexo na cabeça dela. Só que essas são as 2 linguagens dos meus personagens principais. E a linguagem de amor presente nos meus livros é atos de serviço e toques físicos. Principalmente no meu livro A Garota que Não Tinha Cores, Red, em que a minha protagonista conhece um amor agora, que é o personagem Andy. Ele demonstra muito isso, entregando cartas para ela, livros, emprestando livros e também abraços quando ela necessita. Então, a linguagem de amor presente nos meus livros, atos de serviço e toques físicos. E é nessa que a gente vai encerrando o podcast, pessoal. Agora o espaço é de vocês, aqueles autores, convidados que toparam conversar sobre as formas de amar. Começando do Felipe. Felipe, fale um pouco mais para a gente sobre o seu trabalho, suas novidades que você pode contar para a gente. Bom, meu primeiro romance é O Canto de Laranjal, volume 1. É uma duologia também, igual o da Pamela, mas ainda o segundo livro, apesar de ter muita coisa escrita, está muito difícil de desvendar, como foi o primeiro, a jornada foi muito diferente, então estou deixando marinar um pouco para voltar para esse texto. Mas eu acabei de lançar, tem poucos meses que eu lancei O Canto de Laranjal, então você acha facilmente lá no meu Instagram, no @FelipeAraújoAutor. Lá eu ponho trechos do livro, falo mais dos personagens, falo também de coisas que eu gosto, de filme, série. Sou muito metido a falar desse universo. Gosto de trocar ideia sobre isso, assim. Então, se você estiver por aí e quiser bater um papo sobre esse tipo de coisa, segue a gente lá, eu vou adorar responder e compartilhar a informação. Eu sou a Cris Santos e o meu livro que eu mencionei é A Garota que Não Tinha Cores, Red, que recentemente foi lançado também lá na Amazon. E uma grande conquista que eu tive é que ele ficou em 4º lugar dos mais vendidos da Amazon. E foi uma conquista muito grande para mim. E também tenho outros lançamentos agora de poesia. Então, muito obrigada, pessoal. E fica a pergunta, qual é o seu tipo de linguagem
de amor. Próximo lançamento, que eu adoraria dar um prazo aqui, mas eu tô à mercê do ilustrador, será um conto regionalista. Eu tô muito empolgado por esse conto, porque ele acontece num cenário real, que é o sítio em Pernambuco, onde eu morava. Então é um conto bem regionalista, onde eu foco principalmente no cenário, na linguagem como as pessoas falam e na rotina dos vaqueiros de Pernambuco, que inclusive eu fui por muitos anos enquanto morei em Pernambuco. Eu morei até os 17 anos, então uma mescla de uma ficção com a realidade de Pernambuco. Inclusive o início do conto, que é uma viagem, foi uma viagem real. Só que, claro, né, aí você dá aquela pincelada para deixar a ficção e tudo mais. Eu nem sei se eu posso chamar isso de conto, acho que eu devo chamar de uma mini novela, porque começou com um conto, mas eu tinha tanta coisa para falar que aí eu entrei no dilema do Felipe. Era para ser, sei lá, 12 páginas, ficou 45, então não dá para chamar de conto. Ele falou uma coisa interessante ali, não dá para chamar de conto. Na verdade, até dá que conto, se eu não me engano, até umas 50 páginas. Até 100, aí vira uma noveleta, pelo que eu estava pesquisando. É o que eu costumo escrever, pequenas noveletas. Aí eu fui ideia louco, escrevi 300 páginas. Então, disfarça. Tinha bem mais, é que eu excluí muita coisa na leitura crítica que eu fiz. Que a pessoa falou assim, tira, que eu falei, tá. Era o dobro disso, né? Esse atual, por enquanto, é o Maldição das Almas, né? Que é da duologia Poção da Bruxa. Esse, por enquanto, tá em pré-venda na Flive. Aí, depois que sair de lá, eu pretendo lançar, pelo menos ali no Kindle, que é onde eu lanço a maioria dos meus e-books. Eu tenho um pedacinho dele, eu vou até atualizar. Eu preciso atualizar. Ele tá no Wattpad, uma demonstração. Eu botei lá, né, pro pessoal, antes de comprar, dar uma lida. Aí eu coloquei lá e preciso dar uma atualizada no texto. Show, olha que legal, pessoal. Agora que eu percebi, todos os livros mencionados aqui, quer dizer, o conto do LF não ainda, porque vai ser lançado, mas o LF também tem um livro publicado pela editora Flive. Então, no site da editora Flive, vocês vão encontrar todas as obras que foram mencionadas aqui. Mas para facilitar a sua vida, vai estar tudo linkado aqui embaixo na descrição também. Só que eu sou autor da Flive também, escrevo suspense, me aventurei a escrever romance. Então, eu vou falar sobre ele, já que a gente está nesse assunto muito romântico. Eu lancei O Ladrão que Roubou Meu Coração, um e-book aí, uma novela, tem 100 e poucas páginas, romântica, com uma dose ali de comédia romântica, umas desventuras e um pouco muito drama também, que dá uma quebra no momento ali no meio da história, que, né, como a leitora disse, o autor de suspense, ele tenta escrever romance, mas o suspense não sai do autor de suspense. E é sobre. Lembrando que essa capa maravilhosa foi a Pamela que fez. Eu só puxar para essa capa, gente. E, pessoal, essa é a Nicho Literário. Toda semana tem episódio novo de podcast para vocês. Prometo, tentarei ao máximo toda segunda-feira trazer um episódio novo aqui para vocês. Lembrando também que todo mês rolam 3 leituras coletivas. Nesse mês em especial, nós temos o livro do Felipe, Contos Laranjais, como leitura coletiva. Convido todos vocês a participarem. Porque eu estou acompanhando as resenhas ali e a galera está curtindo bastante. Então, estou curioso para ler. Tá, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e de vocês também, ouvintes, que acompanharam até o final esse episódio. Até semana que vem.